Glória a Deus. Eu queria que você pudesse abrir a sua Bíblia comigo em Josué, capítulo de número 5, versículo 15. Nós estamos nesses dias numa série de mensagens sobre céus abertos, e o tema do ano e é o tema da série de mensagens que nós temos trabalhado. E hoje o tema da nossa ministração é a consagração em meio às batalhas. Quem é que viveu alguma batalha essa semana aí? Algumas, ou a semana inteira foi uma batalha. São tantos tipos de batalhas. A gente tem batalhas físicas, a gente tem batalhas financeiras, a gente tem batalhas espirituais, a gente tem batalhas familiares, há tantas batalhas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra principados, a nossa luta não é nesse nível aqui, a nossa luta é lá em cima. E se a nossa luta não é contra a carne e o sangue, se a nossa batalha permanente é uma batalha espiritual, a gente precisa se manter consagrado ao Senhor. Consagração em meio às batalhas. E a palavra de Deus diz aqui em Josué 5,15: o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está é santo. E Josué tirou as sandálias. E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué as tirou. Queridos, nós estamos num desafio constante. Inclusive a nossa rede jovem está aí num propósito, já de alguns meses, né? Talvez você tenha achado estranho, será que esse povo aqui não tem sapato, calçado? Mas todas as vezes que eles entram na igreja, eles tiram o calçado, e é um ato profético sinalizando uma busca por santidade, uma busca de uma consagração a Deus, apesar de que a consagração não é só isso, né? Mas esse é uma sinalização para que eles precisam lembrar de que estão se consagrando ao Senhor, estão buscando santidade. E isso é algo que nós aprendemos com a palavra de Deus. Quando você abre a Bíblia e percebe o que ela tem a falar a respeito sobre consagração, você vai entender várias coisas. Mas eu queria primeiro, antes de falar da experiência de Josué, dos homens de Israel, eu queria falar um pouquinho com vocês sobre Sansão. Quantos aqui já conhecem a história de Sansão? Aquele guerreiro cabeludo, aquele vitorioso que era capaz de, com os próprios braços, vencer um exército inteiro. E o segredo da força de Sansão estava onde? No cabelo? Não, na consagração. Tem muita gente que fala assim: o segredo da força de Sansão estava no cabelo, porque quando cortaram o cabelo dele, ele perdeu a força. Não, na verdade, quando cortaram o cabelo de Sansão, na verdade, o que ele já havia perdido era a sua consagração. O segredo da vitória de Sansão sobre os seus inimigos estava na sua consagração. A força de Sansão estava na consagração que ele tinha desde o ventre, que os seus pais já o haviam dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor como um nazireu de Deus, mas estava também no que ele decidiu ser. Ele decidiu manter os seus votos, decidiu manter os seus pactos, decidiu realmente consagrar-se ao Senhor. Enquanto ele estava firme no seu propósito, ele estava vencendo as suas batalhas. E ele estava vencendo as batalhas junto ao povo de Israel. Agora,
quando ele parou quando ele se envolveu com uma série de pecados, quando ele achou o grande problema de Sansão, não foi simplesmente o fato dele ter desobedecido no sentido de casar com uma mulher estrangeira, não foi simplesmente pelo fato dele ter contado o segredo dele para uma pessoa que na verdade se passava por sua amiga, mas era sua inimiga. Não é o problema, o grande problema de Sansão, o maior problema não foi todo esse problema, que ele poderia ter tido algumas situações. O maior problema de Sansão foi querer ele mesmo administrar os riscos do envolvimento com o pecado. O grande problema que nós temos muitas vezes para não conseguir manter a consagração a Deus é que nós decidimos correr os riscos. Eu vou dar um passeiozinho aqui no mundo, eu vou ter uma experiênciazinha aqui, eu sou crente, eu sei, eu posso estar numa festinha aqui, eu posso estar ali, mas eu consigo controlar, eu consigo dominar. Sansão achou que ele podia administrar a sua consagração. Deixa eu falar uma coisa: consagração, voto e pacto é uma coisa definitiva. E eu quero aqui trazer uma pergunta para você. Quando você se vê fraco diante de algumas circunstâncias que estão aí diante de você, quando você se vê fraco e não consegue vitórias na sua vida, talvez você comece a olhar muitas situações, mas eu quero que você pense sobre quais têm sido os votos que você tem quebrado. Uma das coisas que eu tenho visto muita gente fazer é querer administrar os votos. Então, vou dar um exemplo para você. Alguém faz um voto, um propósito, e eu vou ficar 3 meses sem tomar refrigerante, sem comer carne vermelha. Aqui tem gente que já fez isso, tem gente que já fez 1 ano. Aí vou ficar 3 meses sem comer carne vermelha e sem beber refrigerante. Mas quando ele faz o voto às vezes diante do altar, depois de uma ministração, depois que Deus pede, aqui, faz e pronto. Aí ele faz o voto e tal, daí quando ele está indo para casa, ele conta, ele fala, olha, eu fiz o voto. Aí a esposa, ou a namorada, ou o pai, ou a mãe fala assim, nossa... Se ele é casado, a esposa fala, você lembrou que nessa época tem o seu aniversário, o meu aniversário, o nosso aniversário de casamento. Você já pensou que nós vamos no casamento da fulana de tal e vai ser na churrascaria tal? Daí já começa a pensar. Aí quando está chegando, meu aniversário, Senhor, eu faço um dia a mais depois. Eu fiz por 3 meses, depois eu faço... eu vou fazer o seguinte, Senhor, ao invés de fazer 3 meses, eu vou fazer 4, tá? Para compensar isso. Não existe esse tipo. Quando você começa a ter esse tipo de negociação, a sua consagração já foi para o vinagre. A vaca foi para o brejo. O problema de Sansão foi querer administrar o voto. Então agora eu dou uma pecadinha aqui, eu dou uma escapadinha aqui, mas depois eu faço uns jejuns, depois, pode ser que não exista o depois, pode ser que a gente não tenha oportunidade depois, pode ser que o depois nunca chega. No caso de Sansão, as situações dele foram se complicando, porque de repente ele teve os olhos furados, perdeu a visão, de repente ele estava amarrado, de repente ele serviu de chacota para os inimigos, que o grande problema, quando nós não cumprimos a nossa consagração, é que a primeira chacota que a gente tem é do diabo. Ele diz assim, eu sabia que você não conseguia. Aí depois vem nosso sentimento de culpa, aí vem as pessoas, tem gente que não fala nada, você está entendendo? Mas guarda na manga assim. Daí um dia, quando você às vezes é um líder, você vai compartilhar e cobrar alguma coisa, alguém fala assim, olha bem quem está falando. Então eu quero dizer para você assim, não é fácil, irmão.
Não é fácil não, mas é glorioso, é extraordinário o respaldo que Deus dá. Eu já tive alguns momentos de consagração fortes e poderosos, mas o que mais me desafiou na minha vida foi quando eu passei 3 meses andando descalço todo o tempo, 24 horas. A Tati acompanhou algumas realidades que foi assim, e nesse tempo eu estive em evento no Palácio do Governo, descalço, terno, gravata e descalço. Eu viajei de avião, eu tive em velório de pastor famoso, com milhares de pessoas. Ser julgado por pessoas, por discípulos, é uma coisa. Agora, quando você tem os olhos de 400 pastores olhando para você assim, que bobagem, olha o que ele está fazendo, olha assim, mais uma heresia e tudo mais. Eu tive encontro com Deus que estava chovendo, sabe, foi numa época assim, entre maio e julho, foi uma época assim, de muito frio, muita coisa. Eu fui expulso de um dos shoppings aqui de Curitiba, por estar andando descalço com a minha família, estava com toda a minha família, eu fui expulso, mas não saí não. Os 2 seguranças colocaram de lado e falaram: senhor, aqui não pode, descalço e tal. Eu falei: então me tira daqui de dentro, então, né? Então eu quero que você prove. Eu estava bem vestido, bem arrumado, com a minha família. Eu falei: então, né? E não saí não, eles ficaram ali e tal, então, né? Eu passei alguns constrangimentos nesse sentido, e teve alguns momentos que eu fiquei me perguntando: e agora, Senhor? Aí o Senhor falava assim: é com você, o que é que você quer? Resultado, eu fiz esse propósito por consagração, por santificação. Os levitas da igreja entraram comigo nesse propósito com relação a dentro da igreja. Não sei se eles lembram, era aqui na igreja do lado. Nós colocamos um pano branco, um tecido branco todo no altar, né? O Edson ajudou nisso, mandamos costurar o altar todinho revestido com tecido branco, e eu fiz uma reunião com eles e disse: ó, irmãos, é assim, vocês não são obrigados, mas Deus me deu esse entendimento. Todo mundo que subiu o altar tira o sapato, tira as sandálias dos seus pés, porque é o lugar que você está. Se você, eu sei que para um baterista não é fácil tocar descalço, eu sei que para o ministro de louvor, que vem todo bonitinho, arrumadinho, não é legal, parece que, né, o sapato sempre dá um brilho, um toque todo especial. Eu disse: vocês fiquem à vontade, não vou considerar rebeldia, mas se alguém não quiser fazer isso, então vai ficar 3 meses de folga e tudo mais. Mas todo mundo entrou no propósito. Aí os irmãos da igreja, sem a gente pedir, começaram a fazer isso. Eles entravam, faziam como os jovens estão fazendo agora. A maioria deles tiravam o sapato e trazia, deixava debaixo da cadeira, quando ia embora colocava de novo. Mas eu vou dizer para você, sabe esse lugar que você está, sabe esse tempo que a gente está vivendo, foi gerado nesse tempo. Nós não fizemos pedindo nada, fizemos só para santificar e consagrar o Senhor. Não tinha nenhum pedido, ninguém estava assim: Deus, nós queremos ir para um outro lugar, Deus, nós queremos o nosso lugar próprio, Deus, Eu vou falar uma coisa para você, nesse tempo, Deus me deu uma casa, eu ganhei uma casa. A casa que eu moro foi uma semeadura em resposta às semeaduras que eu tinha plantado a minha casa como semente aqui nessa igreja também, para comprarmos esse terreno e tudo mais. Mas Deus me deu, não pedi nada, Deus moveu, foi milagres atrás de milagres. E, irmãos, a igreja foi muito abençoada por causa da consagração, em meio àquelas batalhas. Eu estou falando isso para você, talvez alguns já me ouviram falar 500 vezes essa coisa, mas eu quero dizer para você, muitas vezes a gente fala: como é que eu vou sair do lugar comum onde eu estou para ir para o sobrenatural de Deus? Como é que eu vou entrar num tempo novo de Deus para a minha vida e para a minha história? Consagrando-se em meio às batalhas. Mas eu trabalho, mas a consagração é em meio às batalhas. Não importa o que você vive, o que você pensa, mas não administre, não tenta administrar. Fez um voto, fez um propósito, consagrou algo ao Senhor, não quebre, porque a Bíblia diz assim: é melhor não votar do que votar e não cumprir. É melhor que você não deixe, sabe, às vezes você está falando: por que tem alguma coisa errada, parece que tem alguma coisa errada na minha vida. Talvez está ligado a algum voto que você quebrou durante o seu caminho, algum voto pequeno, sim, mas você quebrou,
nunca se arrependeu, nunca confessou, nunca disse: Senhor, eu vou restituir esse voto de novo. Porque é fácil também falar: Deus, perdoa, eu não estava muito ciente do preço. Quando a gente faz isso, tem que ir de novo para Deus, pede perdão, se arrepende, Deus perdoa imediatamente. Mas eu quero dizer para você: restitui também, fala: Senhor, o que é que o Senhor tem para mim? O que é que o Senhor tem para mim? A primeira vez, Deus tinha me pedido, era 30 dias para fazer esse voto de andar descalço. Daí eu fiz gracinha diante de Deus. Deus falou: então, já que é assim, então agora é 3 meses. Eu conto no particular para você, se você quiser saber os detalhes disso tudo depois. Mas eu quero dizer para você: restitua, entra agora, faça uma leitura e consagra. Nós somos chamados para ser consagrados ao Senhor. Se você está fraco, então pense quais os votos que você quebrou. Se você está pagando algum preço, pense nisso, entre em arrependimento. A força para vencer as batalhas, ela decorre da consagração, da oração e do jejum. O segredo que a gente não deve entregar para o inimigo é exatamente esse segredo de que eu sou consagrado, esse segredo que eu fui dedicado, esse segredo de que eu entreguei a minha vida e a minha história nas mãos do Senhor. Sabe, quando a gente olha para Sansão, a gente percebe que ele possuía votos de consagração. Ele era uma fortaleza, ele era uma resistência, sabe? Mas aos poucos, à medida que ele foi quebrando e negociando a sua consagração, à medida que ele foi negociando e quebrando os seus votos, o que aconteceu? Quando ele escolheu Dalila para ser a mulher, dizendo: ela é que me agradava, ao invés de ele olhar para dentro do povo de Israel, ao invés de, jovens, olha bem para isso, ao invés de olhar para dentro do rebanho e falar: a minha escolhida está no arraial, ao invés de fazer isso e encontrar a beleza, encontrar aquilo que Deus já tem colocado aí diante dos seus olhos, começa a olhar para o mundo, sabe, começa a procurar aonde não deveria procurar. Começa, ao invés de procurar santidade, relacionamento santo, casamento santo, começa a procurar sensualidade, começa a procurar aí quem está possuído de espírito de pombagira, tem quem está possuído de espíritos apenas para utilizar você, menina, apenas para tirar você do propósito. Fica atento sobre isso, não entregue os seus segredos aos inimigos. Sansão escolheu Dalila, e isso porque os olhos dele se agradavam disso. Mas será que agradava o coração de Deus? Será que isso era importante para o seu futuro? Sabe, Dalila era alguém sem essência, cheio de concupiscência e cheio de sensualidade. E o que venceu Sansão foi deixar o seu coração, seu espírito se contaminar pelo espírito do mundo, pelo espírito daquele tempo, por aquilo que tinha sido colocado diante deles. Ele idolatrou os seus sentimentos. Eu achei muito interessante essa palavra, porque muitas pessoas ficam procurando: eu não sou mais idólatra porque eu não tenho nenhuma estátua, eu não me prostro diante de santo tal. Mas tem pessoas que estão idolatrando os seus sentimentos, estão colocando os seus sentimentos acima de Deus, em primeiro lugar, fora do propósito daquilo que Deus tem colocado sobre a sua vida. Então, ele foi vencido, Sansão foi vencido pela sensualidade e pela idolatria dos seus sentimentos, dos seus objetivos. O texto que nós lemos aqui de Josué capítulo 5, se você caminhar um pouquinho mais com ele, você vai ver toda uma experiência que Josué tem com Deus. É aqui que a gente... Meu microfone hoje está dando trabalho. Deixa eu apertar ele aqui um pouquinho. Pronto, acho que agora deu. O que nós vamos entender nesse texto é a experiência que Josué teve ao ser um homem espiritual, ao buscar viver uma experiência com Deus. Ele teve uma experiência com o chefe dos exércitos celestiais, o líder dos exércitos celestiais, um ser espiritual que se manifesta para ele.
E o contexto é parecido com o que tinha acontecido. Moisés, anos atrás, tinha vivido uma situação em que Deus disse para ele assim: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Quando ele viu a sarça ardendo e tudo mais. Agora o discípulo de Moisés tem a mesma experiência e Deus diz: tire as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é santo. Moisés, ele cuidava de ovelhas, ele não era ainda um líder. Josué já era um líder. Moisés não tinha nenhum referencial de algum relacionamento, de alguma coisa assim, quando Deus o chama para então guiar uma nação. Agora, na verdade, está Josué diante do mesmo desafio. Deus coloca Josué naquele processo, e ele está talvez num processo tão difícil como o de Moisés, porque Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo, toda uma geração que tinha se instalado e crescido no Egito, treinado, preparado, eram gente batalhadora. Agora Josué está diante de um outro desafio, que era liderar uma geração que tinha nascido no deserto. Uma geração que, na verdade, não conhecia muitas coisas. Parecia ser impossível, e de fato era impossível liderar aquela geração, se não fosse a partir de uma direção, de uma ação sobrenatural de Deus. E diante disso, Deus fala: você quer uma liderança sobrenatural? Você quer viver o sobrenatural? Você quer entrar num novo nível? Então tira as sandálias dos seus pés, santifica, deixa eu falar com você, experimenta aquilo que eu tenho para liberar sobre a sua vida. O texto termina mostrando exatamente, se você for vendo toda a narrativa, quando Josué conquista sobrenaturalmente a terra, quando Josué pode ver o sobrenatural na vida dele. Agora, algumas coisas que a gente tem que considerar aqui. Os homens, no versículo 5, mostra aqui do capítulo 5, que os homens que entraram naquela terra, eles eram homens que cresceram num ambiente de milagres e de provisão. Deixa eu falar uma coisa, vocês estão crescendo em um ambiente de milagres e provisão. Às vezes os milagres e a provisão, ele fica tão natural que a gente não percebe quanta coisa poderosa Deus tem feito na nossa vida. Se você começar a olhar um pouquinho para dentro de si, você vai perceber que a sua vida é um milagre. A sua história é uma história de milagres. Você vive num ambiente de milagres. A célula que você frequenta, Deus tem feito milagres. Essa igreja, Deus tem feito milagres. No meio das redes, Deus tem feito milagres. Na sua casa, Deus tem feito milagres. E às vezes a gente fica tão íntimo dos milagres que a gente começa a achar que milagres é alguma coisa banal. Não, milagres é algo sobrenatural dos céus liberado sobre a nossa vida. E aqueles homens cresceram nesse ambiente de milagres, de provisão, mas tinha um detalhe. Eles estavam acostumados a viver com os milagres que Deus enviou por causa da oração de Moisés, de Josué, por causa da promessa de Deus, mas eles não tinham desenvolvido uma vida de intimidade. Eles não tinham aprendido, eles não tinham sido tocados ainda na sua intimidade. Versículo 5 diz: todos os homens que saíram do Egito haviam sido circuncidados, mas todos os que nasceram no deserto, no caminho depois da saída do Egito, não passaram pela circuncisão. A circuncisão era o batismo dos judeus. A circuncisão era o símbolo da aliança, do sangue derramado, da aliança de sangue. A circuncisão era o significado principal de que alguém fazia parte da comunidade daqueles que serviam a Deus. Era algo que era feito já desde das crianças, que eram cortado uma parte da pele do pênis, ou seja, do prepúcio, para você entender melhor isso. E até hoje os judeus praticam isso ainda nessa questão racial, na questão da ligação comunitária que eles têm. E essa era a marca. Hoje a nossa marca é o batismo, né? A gente desce as águas, a gente firma essa aliança.
Mas isso mostra que a circuncisão fala de intimidade, a circuncisão fala de alguém ser tocado na sua intimidade. Deixa eu dizer para você, esse é um detalhe, tem muita gente que está vivendo num ambiente de milagres, Deus tem feito coisas na sua vida, mas ainda não teve a sua intimidade tocada. Talvez você ainda não se batizou, talvez você ainda não se aliançou, você ainda não aliançou no processo da célula, que fazer parte de um processo de discipulado. Ou seja, quantas pessoas estão vivendo num ambiente de milagres hoje e não se permitem ser tocadas na sua intimidade, na intimidade do seu coração. Eu não quero ninguém mandando em mim, não permito que ninguém mande em mim, por isso eu não deixo ninguém me discipular, não conto a minha vida para ninguém, não falo da minha vida para ninguém. Se você não for tocado na sua intimidade, você não vai viver o sobrenatural de Deus para a sua vida. É importante a gente entender essas verdades. Esses homens do deserto, eles viram muitos milagres, intervenções sobrenaturais de Deus, mas mesmo assim, eles não tinham sido circuncidados ainda. Somos filhos de crente, nós fazemos parte de uma cultura cristã, nós somos evangélicos, eu frequento a igreja pelo menos 2 domingos por mês, lá em casa todo mundo é crente, todo mundo é, e você? Lá em casa todo mundo já foi batizado, e você? Nós precisamos entender que há um chamado de Deus de sermos tocados na nossa intimidade. Há um chamado de Deus para vivermos o sobrenatural. A segunda coisa que a gente vai perceber também é que agora Josué, Moisés já passou, agora é Josué liderando o povo. Os homens aqui liderados por Josué, eles eram órfãos e receberam uma carga de humilhação sobre a vida deles. Eram órfãos. O versículo 6 e 7 do capítulo 5 diz: os israelitas tinham andado 40 anos pelo deserto, até que todos os guerreiros que saíram do Egito morressem, visto que não tinham obedecido ao Senhor, pois o Senhor lhe havia jurado que não veriam a terra que prometera aos seus antepassados, que nos daria, terra onde mana leite e mel. Assim, em lugar deles, colocou os seus filhos, e foram os filhos que Josué então circuncidou. A Bíblia diz que os pais daqueles homens haviam morrido, e a morte dos pais tinha sido por causa da desobediência. Eles desobedeceram a Deus, eram duros, o tempo todo confrontando a Moisés, eram resistentes, estavam sempre murmurando, estavam sempre reclamando. E isso fez com que Deus falou: não dá. Eu tentei de todas as formas acessar o coração desses homens, aí Deus removeu. E aqui está uma verdade para nós precisamos entender algumas coisas para a nossa vida. A nossa dureza de coração, a murmuração, as coisas que muitas vezes a gente permite na nossa vida, elas nos retiram do plano e do propósito de Deus para as próximas gerações. Muitas vezes nós perdemos o direito de tomarmos posse de uma promessa por causa da dureza do nosso coração, da desobediência, por causa da murmuração. E diante disso, eles estavam nessa situação, e aí aqueles filhos, eles tinham vergonha, diziam assim: meu pai morreu porque foi desobediente, meu pai morreu porque foi murmurador, meu pai morreu porque ele não quis ser um crente de verdade. Eles estavam marcados por esse estigma, eles estavam estigmatizados por isso. A terceira coisa que nós vemos também é que essa nova geração, eles eram jovens, eles não tinham experiência de batalha, eles não tinham enfrentado nenhum exército, eles não tinham enfrentado nenhuma batalha. Agora eles estavam diante de um desafio final, que era diante da conquista da terra prometida. Eles estavam diante da conquista final da terra que mana leite e mel, mas que haviam resistência, haviam moradores, haviam gente treinada, haviam muitas situações, mas eles não tinham experiência nenhuma de guerra. O versículo 4 diz: ele fez isso porque todos os homens aptos para a guerra morreram no deserto depois de terem saído do Egito.
os jovens, a nova geração foi chamada para entrar na batalha, porque era eles que sobraram para esse processo, mas eles não estavam treinados e capacitados. Então, essa segunda geração de homens que saiu do Egito não tinha experiência de guerra, porque nasceram no deserto. Eles não haviam sido também preparados no trabalho braçal que os pais deles tinham tido como escravos lá no Egito, construindo e edificando as grandes obras. Você vê que as obras do Egito são gigantescas, as pirâmides, aqueles monumentos, os palácios, e muitas daquelas coisas construídas no Antigo Egito foram debaixo do trabalho braçal dos hebreus que estavam lá subjugados naquele tempo. Então, agora, não sei, qualquer semelhança parece ser mera coincidência com uma geração que a gente chama de geração Nutella. Tem muito adolescente, muita criança que não sabe o preço que os pais pagaram para que eles hoje tivessem suas casas, dormissem, sei lá, quentinho, num travesseiro, numa cama, para que chega o domingo eles tenham a comidinha para comer, que eles tem muita gente que não tem, muita dessa nova geração que não tem ideia de que a luz que eles usam para carregar o celular, para tomar aquele banho de 50 minutos, né? Em 3, 5 minutos você consegue tomar um bom banho, mas fica lá 50 minutos derretendo debaixo do chuveiro. Tem algum pai aí que diz amém? Hã? Ou eu acho que essa coisa aí é da minha cabeça? Hã? Ou isso só aconteceu lá pela minha casa? Né? Então, eu quero dizer para você assim, essa nova geração às vezes acha que tudo assim acontece de graça. Instala assim celular novo, instala assim, o carro anda, mas, sabe, aí de repente fica na rua com o carro, fala, não sei o que aconteceu, o carro parou de funcionar, e você pergunta assim, pôs gasolina? Você não pôs, pai? Né? Você não pôs? Então, essa geração dos hebreus comia a comida que vinha dos céus, bebia a água do milagre e coisa e tal. Parece qualquer semelhança é mera coincidência com a geração nesse. Agora, o desafio deles era conquistar a terra habitada já por gigantes, que tinha fortes edificações, e por isso eu digo para você, é aqui que eu quero trabalhar a conclusão dessa mensagem em 3 pontos. Aqui que entra uma questão. A conquista da terra prometida, sobre uma perspectiva natural, era impossível. A conquista da terra prometida, sobre uma perspectiva natural, era impossível. Como que eles precisavam conquistar? Sobrenaturalmente. Sabe por que eu gosto das crianças? Olha só, presta atenção na mensagem. Olha lá, primeira vez na igreja, está fã do pastor. Fã da pregação. Deus abençoe, casal. Deixa eu dizer para você, olhe para as conquistas que você tem planejado para a sua vida, ou que Deus tem prometido para a sua vida. Talvez você, olha, realmente os sonhos são grandes. Aí você olha e fala, é impossível. Do ponto de vista natural, é impossível. Mas do ponto de vista espiritual, sobrenatural, é possível. Agora, como que eu acesso o sobrenatural? Como que eu acesso o sobrenatural? Me consagrando em meio às batalhas. Fazendo o que tem que ser feito no meio das batalhas. Mas eu trabalho o dia inteiro, quando é que eu oro? Tem algum momento do dia que você pega para dar uma olhada no status do seu celular, nas mensagens do seu celular, não sei o quê, não tem? Há alguns momentos. Por que em algum desses momentos você não pode parar e ir para um lugar e conversar com Deus? Por quê? Sabe, algumas coisas que você sabe que você pode consagrar para o Senhor, que você não precisa nem contar para ninguém. O grande problema é que muitas vezes nós queremos o sobrenatural acontecendo sobre a nossa vida, sem pagarmos o preço para que o sobrenatural venha sobre nós. Sem estarmos realmente cientes do que é que Deus tem preparado para nós. Então, diante desse propósito, eu quero dizer para você, para alcançar a consagração em sua vida, a primeira coisa que você precisa fazer é obedecer à voz de Deus. Obedecer à voz de Deus. Quando Deus falou para Josué,
para ele estar circuncidando agora, levando aquela geração de jovens a fazer uma aliança definitivamente com Deus, ele podia ter dado desculpas, ele ia falar assim: como que eu vou fazer isso aqui no meio do deserto? Não tenho faca, não tenho bisturi, porque o certo da circuncisão é no bisturi. O certo da circuncisão é como uma cirurgia, depois passar um remedinho ali, depois ter um tempo separado. Agora, no deserto, pensa você, uma geração inteira agora que vai passar por uma cirurgia, que vai cortar um pedaço de pele. Aí ele podia dizer: não tenho bisturi, não tenho sala cirúrgica, não tenho assistente cirúrgico, não tenho nada. Quando Deus falou com ele, você vai ver a parte A do versículo 3, é que quando Deus falou com ele, ele foi lá e fez facas de pedra. Uau! Você já levou um corte de alguma coisa assim, que não é uma faca bem afiada? Qualquer corte é terrível. Facas de pedra. A obediência, ela sempre nos leva a uma ação prática. Josué, ele precisou fazer facas de pedra para cumprir o propósito do Senhor. Ele precisou dar um jeito na situação. Não pense você que quando Deus fala assim: ó, você tem que circuncidar, as pessoas entram ali naquela salinha, já está tudo preparado para você. Não, usa a sua inteligência, a sua capacidade, as suas habilidades para fazer o que Deus está mandando você fazer. Tem muita gente: Deus mandou fazer, mas não me deu as ferramentas. As ferramentas estão todas dentro da sua mente, todas dentro de você. Tem muita coisa que você já fez na sua vida que você não sabia por quê, mas você fez porque Deus estava te preparando para algum momento em que você ia usar, consagrando isso a Ele. Está comigo? Você consegue entender isso? As habilidades. Então, em algum momento Deus tinha dado a Josué essa habilidade, essa capacidade, ou ele conheceu alguém que sabia como fazer facas de pedra. Então, a obediência, ela implica em obedecer, em criar toda a estrutura, a base para a gente poder obedecer. É importante a gente entender isso. Sabe, essa geração Nutella, às vezes, ele não quer nem baixar o aplicativo no celular. Fala assim: irmão, tem Bíblia no celular. Ele não quer nem baixar. Ele olha: não tem. Não sei como fazer. Por que você não tem uma Bíblia no celular? Não sei como fazer. Sabe, baixar aplicativo de joguinho, sabe, baixar aplicativo de banco, mas baixar o aplicativo de Bíblia que tem, ir lá e depois baixar mais várias versões da Bíblia para você estudar, não sabe. Eu quero dizer para você: Deus te dá uma missão e muitas vezes Ele só dá a missão, o resto das coisas você vai juntando as ferramentas para cumprir essa missão, mas Ele já deu por antecedência aquilo que você precisa para cumprir. Então Moisés fez isso. Agora, qual é a sua ação prática para cumprir aquilo que Deus deseja para você? O que é que você está precisando fazer? Hoje Deus está perguntando para você: vai ou não vai fazer o que eu mandei você fazer? Olha para o irmão que está ao seu lado aí, fala bem brabo com ele, brava com ela, com ele ou com ela. Fala assim: vai ou não vai fazer o que Deus mandou você fazer? Vai ou não vai fazer o que Deus mandou você fazer? Se fez aquela cara de não sei, fala: vai se lascar. Se não fizer, vai pagar o preço. Então, queridos, talvez algo precisa ser feito, quem sabe, para obedecer a Deus, você precisa desfazer alguma coisa. Às vezes não é fazer, é desfazer. Às vezes você tem que parar de fazer alguma coisa errada. Segunda coisa, para alcançar a consagração na sua vida: permita ser tocado por Deus na intimidade do seu coração. Permita ser tocado por Deus na intimidade do seu coração. E circuncidou, versículo 3, a parte B, os israelitas, todos os de sexo masculino que não havia sido circuncidado, agora em Gibeate a Aralote. Então, foi isso que Josué fez. Hoje, nós não precisamos circuncidar o nosso corpo. Hoje, ninguém vai ser obrigado a fazer uma tatuagem, ninguém vai ser obrigado a amputar uma parte do seu corpo. Mas o que eu quero dizer para você: Deus busca fazer uma marca eterna no seu coração. Deus quer fazer uma marca eterna, uma marca que não sai mais no seu coração.
É isso que a consagração nos leva. Então, o que você precisa? É apresentar-se a Deus na intimidade, dizer: Deus, o que é que o Senhor quer? Eis-me aqui, eu quero abrir o meu coração, quero me apresentar na Tua presença, eu quero deixar que o Senhor toque a minha intimidade. O grande problema é que nós, hoje até pela manhã eu mandei uma mensagem para centenas de pastores e líderes, falando assim: quando foi a última vez que você sentou-se diante de Deus simplesmente para ouvir o que Ele tem para falar, e não para falar o que você quer falar, ou para pedir o que você tem para pedir? Dizer assim: Deus, eu estou aqui hoje, meu tempo exclusivo para você, fala comigo, ministra meu coração, dirige a minha vida, toca na minha intimidade. Intimidade fala de duas pessoas. É um absurdo quando as pessoas abrem a sua intimidade sexual para 3, para 4, para 5, tem muita gente que tem vivido essas coisas. Isso não é intimidade. A sua intimidade com Deus é diferente da minha intimidade com Deus. A sua intimidade com Deus é uma entrega em que você é entre você e Deus. A sua consagração, eu não posso me consagrar por você. Eu posso orar e entrar num propósito junto com você por algum milagre que você precisa, mas me consagrar no seu lugar não posso. Só você pode fazer isso. Então, precisa sentar diante de Deus, ouvir a Deus e falar: Senhor, o que é que o Senhor quer de mim? O que o Senhor tem para dizer a respeito da minha vida, do meu comportamento? Eu preciso. Quando a gente fala da circuncisão desses rapazes, desses homens no deserto, na circuncisão o prepúcio era arrancado, e nós já aprendemos que isso não é mais necessário hoje. Mas a reflexão que nós precisamos fazer para a nossa vida é que alguma coisa precisa ser arrancada da nossa vida. Alguma coisa precisa ser removido da nossa vida para que nós possamos viver em santidade. Alguma coisa precisa ser a marca de que comprova qual é o nosso compromisso real com Deus. Hoje é um tempo de você, muitos aqui já sabem. A maioria já sabe o que é que precisa remover e tirar da sua vida. E hoje é o dia de tomar essa decisão e dizer: eu quero. Da mesma forma como os homens foram para Gibeate Aralote, hoje eu estou na comunidade renovada de Pinhais. Eu estou aqui porque eu vou expor aquilo que o Senhor precisa remover da minha vida para eu cumprir o meu propósito, para eu entrar e nas conquistas que Deus tem para mim, na conquista do meu território. Em último lugar, priorize a consagração na sua vida. Se você priorizar a consagração na sua vida, você vai acessar os ambientes sobrenaturais. Nós estamos num propósito aqui nessa campanha, Céus Abertos. Talvez tem gente e eu fico impressionado, porque tem gente que a gente tem quase que amarrar, quase obrigar a fazer algumas coisas, né? Mas todos os inícios das nossas celebrações, até o final dessa campanha, nós estamos num propósito que a gente chamou 7 por 7. Seria 7 minutos por 7 semanas, a gente começando os nossos cultos com os joelhos dobrados. 7 minutos, o culto começa às 18, das 18 às 18h07. O culto começa às 10, das 10 às 10h07. Sabe, mas a hora que dá 10h03, eu vejo cadeira mexer, gente, será que a gente não tem 7 minutos para falar com Deus? Será que a gente não tem assunto para, pelo menos 7 minutos para agradecer pela semana, ou para confessar? Gente, eu vou falar uma coisa para você: todos os pecados que eu cometi na semana, 7 minutos não dava para confessar. Pô, você comete pecado também? A hora que eu parar de cometer pecado, vocês vão ver lá meu corpo aqui, pode ter certeza disso. Todo tempo a gente tem coisas, seja de sentimento, seja de comportamento, seja de olhar, a gente tem coisas para confessar, se arrepender e ajustar diante de Deus. Às vezes o simples fato de você ficar de joelho dizendo assim: Deus, eu não gosto de orar de joelho, eu não gosto de orar, me ajuda, eu preciso aprender a orar. 7 minutos pelo menos. Mas tem gente que não vence 7 minutos. Hoje deu 5 minutos, a música acabou e aí
Todo mundo já levantou. Quem disse que acabou a música tem que parar de orar? Quem disse que é só com música que a gente se consagra também? Irmãos, esse 7x7, na verdade, o propósito é para a gente aprender a ter uma cultura de oração, para a gente poder entrar numa atmosfera sobrenatural, para a gente entrar num nível de uma vida, de um relacionamento sobrenatural com Deus, consagrado em meio às batalhas, que as batalhas venham para nós e a gente vença as batalhas. Sabe, mas 7 minutos já resolve? Não resolve, mas é o primeiro passo. É um passo de cada vez. Você quer subir uma escada de 1000 degraus, você não sobe de 10 em 10, você não sobe num passo só. Você tem que começar pelo primeiro, pelo segundo, até você chegar. E a gente precisa vencer esse processo. Acesse os ambientes sobrenaturais. O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué tirou as sandálias. Depois que Josué priorizou a consagração dos homens, ele e aqueles homens foram introduzidos num ambiente sobrenatural. Depois que você começar a priorizar a sua consagração, você e as pessoas que estiverem com você vão começar a acessar o sobrenatural. Está comigo? É isso que eu quero que você possa entender hoje. Sabe, e quando ele acessou o sobrenatural, Deus começou a falar com ele, Deus começou a dar as diretrizes, dar as ordens, sabe? É importante a gente entender, precisou passar por esse processo, ouvir a Deus, está obedecendo a Deus com relação à circuncisão, teve que ser confrontado com Deus, remover coisas que estavam impedindo o relacionamento com Deus. Então é importante a gente entender isso. Quem aqui nessa manhã está querendo acessar ambientes sobrenaturais? Então eu quero dizer para você, esse é o tempo de você poder mover em obediência diante de Deus, remover as coisas que estão impedindo você de acessar o ambiente sobrenatural, e você vai entrar diante do propósito de Deus. Eu quero que você se coloque em pé.